você entrar nisso, como funciona isso? Até que poder o presidente do Brasil tem, você como governador, os prefeitos? Por que você não pôde distribuir essa vacina antes? Como que funciona essa guerra de poder? Quem que manda, quem assina? Porque acho que a galera não Essa é entende uma boa direito pergunta. isso. Quem manda é o Ministério da Saúde, É o governo eles que federal. dão O SUS é federal, o Sistema Único de Saúde é federal. federal. Que é um exemplo, foi o governo Fernando Henrique que implantou o SUS, Sistema Único de Saúde. Então, o ministro José Serra, ministro da Saúde. E o Vargas Negri, que era o secretário executivo, que depois sucedeu o próprio Serra. Foi uma grande conquista para o Brasil. O Brasil, poucas coisas são referências mundiais, muito poucas, infelizmente. Algum dia será diferente, o Brasil será uma grande referência para muitas coisas, nós vamos ter um enorme orgulho do Brasil. Mas o SUS é uma das poucas referências do Brasil, e ele é federal. E quem distribui a vacina é o SUS, é o Sistema Único de Saúde. Tá. Mas ao longo dos anos, sobretudo nos últimos 20 anos, 25 anos, isso se aperfeiçoou muito. Não só em São Paulo, no Brasil todo. Eu acabei de mencionar aí para você. Aqui em São Paulo a gente consegue vacinar 1.300.000 pessoas por dia. Já vacinamos até. Em situações passadas, em epidemias, já se vacinou. Agora, você precisa ter a vacina. E quem compra a vacina? Ministério da Saúde, que distribui a vacina para as secretarias de saúde dos estados, que por sua vez distribuem para as secretarias de saúde dos municípios, que por sua vez levam a vacina para o braço das pessoas que precisam ser vacinadas. Se o Ministério da Saúde não compra vacinas, não distribui vacinas. Sem vacinas, os estados não têm como vacinar, os municípios também não têm como vacinar, e você, eu e outras pessoas não podemos receber a vacina no braço. Mas qual o poder que você tem? Você não pode atravessar isso? Você não... O poder no limite que nós fizemos aqui em São Paulo foi dizer, vamos entrar no Supremo Tribunal Federal e São Paulo vai romper o SUS e vai começar a vacinar aqui tendo autorização da Anvisa. Como a Anvisa deu autorização, demorou, mas deu. No dia 17 de janeiro, 10 minutos depois, nós começamos a vacinar. Mas a Anvisa tem alguma interferência do presidente? Naquela época teve pressão do Bolsonaro. Hoje não mais. Hoje a Anvisa está absoluta. Eu tenho que testemunhar e falar a verdade. A Anvisa está absolutamente independente, como deveria ser. É um órgão regulador de saúde, ele tem que ter total uma agência independente. Naquela época tinha muita pressão do Bolsonaro e influenciou para adiar esse processo de decisão da Anvisa. Hoje a Anvisa está completamente diferente, é uma agência independente, e eu sou testemunha disso, porque cobro muito e tenho que reconhecer que hoje ela é independente e funciona de maneira adequada. Lá atrás não era exatamente assim. Agora, quando nós ameaçamos ir para o Supremo, inclusive contra a Anvisa, além do Ministério da Saúde, aí se apressaram para finalizar os estudos, votarem e aprovarem a nossa vacina. E aprovaram a AstraZeneca também. No mesmo dia que aprovaram a Coronavac, aprovaram também a AstraZeneca, porque não estava aprovada também. Nem a vacina que o maluco queria comprar estava aprovada ainda. Porque aprovaram no mesmo dia e na mesma votação que aprovaram porque esse era o argumento, né? O argumento que não estava aprovado. Claro. Aí você não lembra? Quantas vezes falou, resfriadozinho, gripezinha, coisa de maricas. Ué, não teve um ministro do Bolsonaro que agora voltou para a Câmara Federal? Não, morreu uns 4.000 aí, não mais do que isso. Como se 4.000 vidas não importassem, né? O pessoal não... Só que já morreram 526 mil, não foram 4.000. 526 mil estão mortos, estão enterrados. Aí você estava falando das notícias boas. Quais são as notícias boas? Aqui para virar a chave pouco. É da boa notícia que agora nós estamos com vacinas. Com a chegada agora dessas outras 40 milhões de vacinas do Butantan, e ao longo desse período, até setembro, todas as 100 milhões estarão distribuídas. A AstraZeneca tem uma boa quantidade, Pfizer tem uma boa quantidade. Vamos ver se a Janssen, o governo, consegue ter mais. Por enquanto só chegou aquilo que o governo americano doou, o que sobrou lá. Mas tudo bem, vamos reconhecer, foi um bom gesto do governo americano. E demoraram ainda para distribuir aqui. A gente deu até um pito aí, porque imagina, ficou 4 dias com a vacina guardada no estoque do Ministério da Saúde. Falei, hello, ministro, aqui, né? Vamos lá, que fica segurando vacina aí, vamos colocar. Depois, aí liberaram a vacina para colocar a seringa no braço dos brasileiros. Então nós vamos ter uma boa expectativa de vacinas. E a velocidade da vacinação também. E é São Paulo que está puxando isso, Rogério. São Paulo disse que era até 30 de outubro.
Lembra-se que o atual ministro da Saúde falou, até 31 de dezembro, todos os brasileiros maiores de 18 anos vão ter pelo menos uma dose. Aí nós chegamos aqui em São Paulo, fizemos o cálculo, em São Paulo, todos com mais de 18 anos vão estar vacinados até 30 de outubro. Aí todo mundo correu. Aí 30 de outubro. Aí nós fizemos um novo cálculo e vamos vacinar até 15 de outubro. Aí todo mundo correu também. 15 de outubro. Aí fizemos um novo cálculo, com as vacinas chegando, evidentemente. Claro. E anunciamos 30 de setembro. Aí todo mundo correu 30 de setembro. Esse cálculo muda porque e a vocês última, conseguem mais chegada de vacina e bom sistema planejamento de vacina. Por isso que nós criamos a Xepa. A Xepa é uma forma inteligente de você não desperdiçar nenhuma dose de vacina. E finalmente anunciamos 15 de setembro. E fiz até uma brincadeira lá com o Eduardo Paes. O Eduardo também falou, não, aqui também vamos, aqui vamos. Falei, olha, eu tenho vacina na agulha aqui, Eduardo. Então, bora vacinar e tal. Essa é a competição saudável. Com certeza. Pela vacina, não contra a vacina. E muito menos pela cloroquina. Cloroquina é uma loucura. Quem pensa que toma cloroquina e vai ficar imune à Covid-19, está dando um passo para o suicídio. É um suicídio. A cloroquina é um medicamento muito específico para doenças tropicais, que você vai encontrar lá na selva amazônica. E não pode ser tomado assim, sem recomendação médica específica para aquela natureza e para aquela pessoa. Então é um absurdo. O que se gastou de cloroquina aqui, ao invés de comprar vacina, se comprou cloroquina. Mas, de novo, falando da pauta positiva. Agora nós temos vacina, São Paulo está vacinando, repito, até 15 de setembro, todos os maiores de 18 anos estarão vacinados aqui em São Paulo, todos, sem exceção, pelo menos com uma dose no braço. E aí completa-se a vacinação ou com 28 dias, se for Coronavac, ou 90 dias, se for 3 meses, se for AstraZeneca ou a vacina da Pfizer. E também vamos gradualmente liberando a economia. Então aí, reabrindo restaurantes, né, até um pouco mais tarde à noite, depois espetáculos, porque parou tudo. Você não pode ir mais ao teatro, não pode ir ao cinema, a minha profissão, não pode ir a shows. Sofreu muito. Nossa, o DJ, caíram 60 shows, eu fiquei desesperado. O ano passado, eu já nem lembro, foi em março, né? Acho que aconteceu isso. Isso. Porque gente que trabalha com aglomeração, acho que foi o mais afetado, né? Foi. Nós ajudamos. Nós começamos a fazer lives virtuais com DJs, pagando, com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Circo. Imagina quem trabalha de circo, depende do circo. Nunca ninguém parou para pensar. Faz o malabarista de circo. Mas como é que ele faz? Você acha que se não pode fazer o espetáculo normal, com lotação, quando que a gente vai poder ter? Provavelmente a partir de outubro, com lotações gradualmente expandidas. Vai aumentando. Você vai aumentando. Como restaurante. Hoje você pode 40, provavelmente vai aumentar. Nós vamos anunciar isso provavelmente essa semana, o percentual, e aí você vai fazendo isso para os demais setores também. Para congressos, convenções, feiras, atividades artísticas, atividades circenses, atividades de balé, atividades de música ao vivo, atividades... Bom, acabou Lollapalooza, acabou Rock in Rio, total. Tudo parou. Futebol, tudo parou. Futebol, tudo. Então, muito provavelmente, a partir de outubro, isso recomeça gradualmente, de forma segura. Claro. Olha, vai poder com 50%, vai poder com 60%, com 70%, 80%, até dar 100%. O que eu posso te garantir, nós vamos ter um último trimestre desse ano cheio de alegria, cheio de convívio, Natal. E um Natal maravilhoso, coisa que a gente não teve o ano passado. Foi o Natal mais triste da vida de todo mundo. Exatamente. Enfurnado, em casa, inseguro, com o pai sofrendo, avós morrendo, amigos, vizinhos mais velhos padecendo. Agora, finalmente, nós vamos ter um Natal de alegria e de muita alegria também, com as pessoas vacinadas. E já em janeiro, podendo se vacinar para o ano de 2022. Eu queria até entender... Você vai ter que tomar vacina todo ano, né? Todo ano. E eu queria entender isso, não sei se você tem essa resposta, é uma coisa muito específica, mas mesmo vindo uma nova cepa, uma nova variação, uma variante, a vacina já ajuda também, né? Muito. No caso da Coronavac, todas as novas cepas, a Coronavac atende, ela imuniza. Todas. Então essa é uma vantagem. Eu não posso falar das outras vacinas, eu não conheço detalhes. Mas eu espero até que não venham a ocorrer novas cepas. A Coronavac, por circunstância positiva, ela protege você contra qualquer das cepas existentes ou identificadas até hoje.
Nós estamos evoluindo já numa outra vacina, que é a Butanvac. Nós vamos ter a fábrica da Coronavac aqui no Brasil, no Butantan, não muito distante daqui, onde nós estamos no estúdio agora, falando com você. 15 minutos daqui, mais ou menos. Então vamos ter a Coronavac produzida aqui, nós não vamos precisar mais trazer insumo da China. E a Butanvac, uma vacina produzida integralmente no Butantan, por 1/4 do preço, 4 vezes menos do que a vacina importada. E o Butantan com a qualidade que tem e com a segurança que desfruta, inclusive, na comunidade científica internacional. Quando vamos ter a Butanvac? Provavelmente em outubro, final de outubro. Estamos em testagem. Aliás, nesta sexta-feira começa a testagem dos grupos de teste voluntários para as fases 1, 2 e 3. E começa em Ribeirão Preto. Depois, a Anvisa tem que dar a aprovação e, feita a aprovação, o Butantan, nós já autorizamos, aliás, essa é outra boa notícia, já autorizamos a produção de 40 milhões de doses da Butanvac. Nós já temos 8 milhões prontinhas, estão guardadas, estocadas em ambiente refrigerado no Butantan. Quando chegar em outubro, 40 milhões vão estar disponíveis, prontinhas, para poder, com a aprovação do Ministério da Saúde, disponibilizar para completar o sistema vacinal do Brasil antes do final do ano. E a partir de janeiro, a vacina produzida aqui, a Butanvac e a Coronavac, com um custo muito menor e acessível aqui, não precisa ficar esse drama. Vai chegar aí o IFA, que é um insumo, não vai chegar, não vai chegar. Ele é produzido aqui, o IFA e a vacina. Então essa é uma boa notícia. E é São Paulo, Rogério. É São Paulo de novo ajudando o Brasil, é o Butantan, que está aqui, que pertence ao governo do Estado de São Paulo. Percebe a diferença que faz? Um governo focado e determinado a fazer o que tem que ser feito, proteger vidas, valorizar a ciência, investir onde é necessário, ter coragem de fazer o que é preciso, nós vamos estar salvos. E salvos, eu espero que para sempre, de uma pandemia como essa. Em relação à economia, vocês já pensaram em alguma coisa para dar uma... A recuperação vai ser extraordinária da economia, Rogério. Está todo mundo esperando para voltar a investir. Pode acreditar, pode acreditar. Eu estou colocando aqui a minha palavra, pode acreditar. Bom, deixa eu bater na mesa aqui. Não, de não dar mais nada. De não ter uma zica. Claro. Enfim, na situação que estamos hoje, nós vamos ter um último, outubro, novembro, dezembro, último trimestre do ano extraordinário. O seu negócio... porque está tudo represado, todo mundo esperando para o negócio de restaurante, de bar, de café, de padaria, de buffet, de eventos, vai explodir. As pessoas vão ter dificuldade de conseguir insumos de tanta demanda que vão ter. Viagens. Esse outro setor ficou muito prejudicado, muito. Hotelaria, trens, ônibus, aviões, todo esse setor, barcos, foi muito prejudicado. Durante um ano inteiro, essa turma não conseguiu rodar. Sobreviveu apenas. E muitos não conseguiram sobreviver, fecharam seus negócios. No último trimestre, vai ser uma mudança disso. Inclusive o comércio. O comércio também sofreu muito. Agora, no último trimestre, e os que estão nos ouvindo aqui agora, vai ser ilimitado. Ao contrário da minha inteligência. Da inteligência, vai ser ilimitado. Nós vamos ter uma grande explosão, o que é um bom sinal. Mas vamos ter que administrar isso também, porque vai ter problema, vai faltar insumo, vai faltar produto, vai faltar muita coisa, porque o nível de consumo vai ganhar uma projeção e um vigor muito grande nesse último trimestre. E, de novo, falando, vamos ter um grande Natal. Amém, cara. Eu queria entender quem é o Dória, porque a gente vê só a imagem na televisão e aqui no podcast é uma coisa muito legal. Jujuba? Fica à vontade. Tá boa? Tá boa. Não tá velha, não? Não tá velha. Não sei, tá velha? Não, né? Essa aqui é nova. Não tá velha não. Eles mastigam às vezes e colocam aqui. Não, se você tá comendo, eu posso comer. Porque a gente vê uma pessoa na televisão e acompanha de longe, a gente não entende, não sabe a vida dessa pessoa. E aqui no podcast eu tô tendo a oportunidade de conhecer, então eu queria conhecer. Quem que era o Dória quando era criança, sua família, o que queria ser quando crescer? Me conta essa história. Comendo jujuba aqui. Rogério, eu sou filho de baiano. Meu pai nasceu na Bahia, veio para cá pobre, mas veio educado, porque minha avó era professora da rede pública de ensino lá na Bahia. Do que aquela? Hein? Professora do quê? Professora primária. Primária? E minha avó educou todos os seus filhos, meu pai e meus tios. E como milhões de baianos, pernambucanos, sergipanos, alagoanos, paraenses, amazonenses, catarinenses e de outros estados vieram para São Paulo.
em busca da oportunidade. São Paulo até hoje continua sendo o destino da oportunidade, a verdadeira porta da esperança. Todo mundo quer alguma oportunidade em São Paulo. Por isso que São Paulo é o espelho do Brasil. É um retrato muito correto do Brasil. Agora mesmo estamos ouvindo aqui piauienses, maranhenses, gaúchos, catarinenses, paranaenses, os goianos. Gente, aqui é a maior cidade fora do estado de qualquer estado brasileiro. É o maior núcleo. E muitas vezes do exterior também. A maior colônia libanesa fora do Líbano está aqui. A maior colônia japonesa fora do Japão está aqui. Por aí vai. Então é um estado bonito. Então meu pai veio para cá, pobre, e trabalhou muito. Isso é uma coisa que eu herdei do meu pai. Ele se dedicou muito, teve sucesso, ganhou dinheiro, era publicitário. Meu pai que criou o Dia dos Namorados, por exemplo. Foi ele que criou a ideia, desenvolveu, e até hoje é a terceira maior data, e também o Dia das Mães. Ele que desenvolveu o Dia das Mães aqui. Ele trouxe essa ideia dos Estados Unidos, colocou aqui. Meu pai era um homem muito criativo. E gostava muito da publicidade, tanto que eu me tornei publicitário, meus irmãos se tornaram publicitários, todos nós influenciados pelo nosso pai. E ganhou dinheiro e se tornou bem-sucedido. Mas foi para a política, a convite do Montoro, André Franco Montoro, que foi governador aqui também. Aí ele foi cassado pelo golpe militar de 64, na primeira lista, 1º de abril, golpe militar, alguns chamaram de revolução, chamam de golpe, e meu pai foi para o exílio, ficou 10 anos fora do Brasil. Se voltasse, seria preso. Como que era esse exílio? Ele tinha você era fugir, mandado embora do Brasil. Não era fugido. Você era mandado, colocado num avião. Você tem... Davam prazo ou colocavam mesmo no 10 avião? anos. 10 anos. E se voltasse, você poderia ser torturado, preso e torturado. Mas tipo, tinha dinheiro se nenhum. vira. Se vira. E vai com uma trouxa, a roupa do corpo e vai embora. E para onde ele foi? Põe no avião e foi para a França. Mas a pessoa escolhia o lugar? Não escolhia lugar nenhum. Imagina. Caramba! Meu pai ficou exilado numa embaixada em Brasília, a embaixada da Tchecoslováquia, que era uma das poucas que estava funcionando em Brasília, em 1964, 1º de abril de 64. Caramba. Ele e vários outros políticos, artistas, intelectuais, o ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, meu pai foi na primeira lista e foi embora. E foi para a França. Chegou lá com uma mão na frente e outra atrás. E aí foi se virando para poder garantir a sua sobrevivência. 2 anos depois, nós fomos para o exílio, minha mãe, meu irmão Raul e eu fomos também. E eu fiquei 2 anos. Quantos anos você tinha? Eu tinha 6 anos de idade. Um pouco antes de 2 anos, eu fiquei 2 anos no exílio com meu pai. Meu pai ficou 10 anos exilado. Ele não podia voltar. Se voltasse, preso. Como intelectuais, cantores, artistas, políticos. E tem gente que fala que era de boa nessa época, né? O maluco não quis comemorar o golpe, então. dizendo que não era golpe. Não era golpe aqui. Muitos morreram. Claro. E muitos foram perseguidos, torturados. Não tem como alterar isso. O pai do Marcelo Paiva, o Rubens Paiva era colega do meu pai. Desapareceu. Colega na Câmara Federal. Foi morto, ele não desapareceu. Ele foi morto e foi jogado no mar. É porque tem gente que desapareceu Não, ele foi morto. Caramba. Foi assassinado e de um avião jogaram ele no mar, no Oceano Atlântico. Por isso é que nunca encontraram o corpo. Porque jogaram no mar. Assim como de muitos outros. Caramba. Né? Aí a fase mais dura da nossa vida, porque nós tivemos que voltar, acabou o dinheiro. Meu pai não tinha mais condição de sustentar minha mãe, Maria Silvia, o Raul, meu irmão, e eu. Aí voltamos. Aí foi a fase mais dura da nossa vida, Rogério, porque meu pai, de uma pessoa pobre, passou a ser uma pessoa de classe média. Quando nós voltamos, nossa vida mudou. Voltaram quando? 2 anos depois. Isso foi em 1966, final de 66, início de 67. Aí eu saí da escola privada, fui estudar em escola pública, a escola professora Marina Sintra, escola pública estadual. Está lá até hoje, na Rua da Consolação, esquina com a Antônia de Queiroz. Devo muito à escola pública. 3 anos da minha vida foi ali que eu estudei. E de noite, professores ralando e alunos também estudando na noite. E fui trabalhar. Com 13 anos eu comecei a trabalhar como modesto office boy de uma agência de publicidade ali na Avenida Paulista com a Joaquim Eugênio de Lima. Foi onde eu consegui o meu emprego. Aliás, eu fiquei emocionado hoje, posso contar isso, né? Claro. Porque eu recebi a visita do embaixador do Egito, hoje no Palácio dos Bandeirantes. Eu fiquei muito emocionado, porque eu contei para ele, e me emocionei, até chorei, porque quem me ajudou foi um egípcio, um judeu egípcio, chamado Maurice Cohen, que era presidente dessa agência de publicidade. Meu pai tinha trabalhado nessa agência anos atrás. Eu bati em 13 lugares para conseguir emprego, não consegui.
E até que eu fui nessa 14ª porta, que era essa agência de publicidade, chamada Standard Ogilvy. Hoje ainda existe a agência, uma boa agência, por sinal. Porque eu lembrei que meu pai tinha trabalhado lá, falei, de repente alguém pode ter conhecido meu pai, quem sabe ele me deu uma chance. E eu acertei. Eu fui para essa agência, cheguei lá 8 horas da manhã. Nem a recepcionista tinha chegado ainda. 8h30 ela chegou, abriu a porta, eu fiquei ali do lado de fora, ela abriu e eu então expliquei para ela por que eu estava ali. Eu tinha 13 anos de idade. Eu queria falar com o diretor. Quem é o diretor aqui? Ela falou, é o senhor Maurício. Falei, será que eu consigo falar com ele? Falei, não sei se ele vai te receber. Falei, eu vou esperar. E aí fui fazendo amizade com ela, fui conversando e tal. Ela se afeiçoou, falou, tá bom, eu vou te ajudar. Quando chegar a secretária dele, eu vou falar com ela para que ela fale com ele, para que ele te receba. Ó a trajetória. A secretária do senhor Maurício era amiga dela. Quando ela chegou, isso já eram umas 9h30, mais ou menos. Eu já estava lá há 1h30 esperando. Mas quem quer ralar, tem que esperar. Claro. Não tem caminho, você tem que ir atrás. Bem, o fato é que ele me recebeu. Isso já era umas 10 horas da manhã, a hora que ele chegou. Na salona, tinha uma sala enorme, no segundo andar, era uma casa. Ele me recebeu, eu expliquei para ele, senhor Maurício, eu sou João Dória Júnior, meu pai foi diretor dessa agência, já tem muito tempo. Eu não sei se o senhor chegou a conhecê-lo. Ele falou, não conheci pessoalmente, mas eu sei a história do seu pai. Seu pai criou o Dia dos Namorados, criou o Dia das Mães, foi um grande publicitário. Eu conheço a história dele aqui. Eu disse, pois é, eu vim aqui, essa é a 14ª porta que eu bato. Eu preciso de um emprego. Qualquer coisa que o senhor puder me oferecer, qualquer coisa eu vou fazer, porque eu preciso ajudar minha mãe. E sabe por que eu precisava ajudar minha mãe, Rogério? Por quê? Porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar a conta de luz da minha casa. Nós não comíamos carne porque não tinha dinheiro para comprar carne. Minha mãe não conseguia pagar a conta de luz porque não tinha dinheiro para pagar a luz. Nós não tínhamos gás em casa porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar gás. Então eu cozinhava, sabe como? A espiriteira. A latinha de sardinha, com 4 pregos, numa tábua, para não cair, para não derramar, álcool. É assim que a gente aquecia comida em casa. E luz de vela. Não tinha dinheiro, não tinha televisão, não tinha nada, não tinha carro. Vivia uma vida difícil. Não comíamos. A gente comia arroz, feijão e ovo. Ovo, arroz e feijão. Arroz, feijão e ovo. Todo dia. E minha mãe chorava toda noite, porque ela não tinha dinheiro. E ela só conseguia um dinheirinho, porque lá no departamento de custódia, você sabe o que é custódia? Lá na Caixa Econômica Federal, que você nunca foi pobre. Lá na Praça da Sé, é o prego. Você leva lá uma joia, leva um relógio, um cara com aquele binóculozinho. Tô ligado. Casa de penhor, né? Casa de penhor. Você vai lá no setor de penhores. É o prego que a gente chama. Aí ele vai, olha o seu relógio. Se o seu relógio vale 5.000, ele dá 500 de empréstimo para você e o seu relógio fica lá. Depois de 90 dias, você tem que ir lá, paga os 500, paga mais uma taxinha para a Caixa Econômica e recebe o relógio de volta. Era a única forma que minha mãe tinha para sobreviver. Pegavam as poucas joias que meu pai tinha tido a oportunidade de oferecer para minha mãe, inclusive a aliança, ia lá, aliança de ouro, avaliava, dava o dinheirinho, 90 dias depois você tinha que pegar e pagar, porque senão ia a leilão. Do lado do penhor, tá até hoje lá, no mesmo local, na Praça da Sé, onde é o prédio da Caixa Econômica Federal. E aí eu disse para ele, falei, minha mãe está chorando muito, eu não consigo, minha mãe não consegue, me dá um emprego. Ele disse, olha, agora eu não tenho. Mas você tem um telefone? Eu falei, não tenho telefone. Então eu vou te dar o meu telefone, não tinha celular naquela época, o telefone aqui da agência, daqui a 30 dias você me liga, se tiver uma boa oportunidade, eu vou te dar. E ele cumpriu a promessa. Eu liguei para ele, antes de 30 dias, eu estava tão ansioso, eu liguei, estavam uns 25 dias. Falei com aquela moça que me recebeu, ela era telefonista e recepcionista. Ela falou, vem aqui, dá 2 dias, vem aqui. Ele falou 30 dias, dá 2 dias você vem aqui. Aí eu fui, de novo ele me recebeu, falou, eu vou cumprir a promessa. Tem uma oportunidade para você. Mas é um estágio, mas eu vou conseguir esse estágio com alguma remuneração para você. Eu falei, está fechado. Nem sei o que é, mas está fechado. E aí eu comecei a trabalhar. Eu fazia entrega, as coisas internas da agência. Eram 3 casas alugadas, uma ao lado da outra. Eu cuidava de arquivo, de limpar, manter os arquivos de fita. Lembra de fitinha? Não sei se você trabalhou em rádio naquela época. Não, trabalhei em publicidade mesmo. Então, tinha as fitinhas dos spots, dos jingles, etc. Tinha essas coisas também. Não, isso aí já era uma outra geração. Beta, isso né? que você está vendo aqui, beta é bem depois. Né? Aquilo ainda era filme. Filme ainda? Filme.
Filme cinema? Filme cinema. Os comerciais de televisão não eram em Betamax. Isso veio muito tempo depois. Então, eu cuidava, limpava, arrumava, colava os filminhos, fazia o que eles chamavam de o tráfego, que sai de uma sala, vai para outra, vai para outra, vai para o homem de criação. Mas, enfim, aquilo me deu um dinheirinho e eu trabalhava na hora do almoço também. Sabe por quê? Quem trabalhasse na hora do almoço, Rogério, ganhava um sanduíche e um suco de laranja. Para quem não tinha o que comer, você comia um hambúrguer com queijo, com ketchup e mostarda, amigo, faz uma diferença danada. E um suco de laranja, imagina, na minha casa não tinha suco de laranja. O máximo que tinha na minha casa era que suco. Que suco, aquela anilina. Você escolhia a cor, né? O sabor era o mesmo, era só mesmo, só a cor que mudava, açúcar e água. Colorida, eu lembro. Era o único luxo que a gente tinha era que suco. Tomar suco de laranja com açúcar, comer o hambúrguer com queijo, pô. Eu trabalhava todo dia na hora do almoço, porque podia comer. E economizava o dinheiro do almoço, comendo e trabalhando. Minha vida sempre foi assim. Por isso que eu, até hoje, sou uma pessoa que trabalha muito. E depois eu saía da agência, ia para a escola pública, a escola professora Marina Sintra. Pegava 2 ônibus, ia para a escola, chegava em casa 10 para meia-noite, 15 para meia-noite. No dia seguinte, 8 horas da manhã, eu já estava na agência. Pegava o ônibus às 7 horas, porque eram 2 ônibus para chegar até lá. Ainda tinha um trecho, Pinheiros. E eu tinha um trecho que eu tinha que andar a pé, depois pegar um ônibus, depois pegar o outro. E eu era super CDF. Eu queria chegar no horário, 8 horas da manhã eu estava lá na agência. Eu queria dar o exemplo de que eu estava grato pelo emprego e que eu era uma pessoa empenhada e dedicada. E deu certo, porque daí eu fui crescendo, melhorando a minha remuneração, melhorando o meu salário, fui crescendo, melhorei a minha condição, passei a ser um executivo, de executivo passei a ser um pequeno empresário. Mas lá na agência mesmo? Não, na agência eu fui crescendo, mas depois eu fui para a Rede Tupi de televisão. Você nem lembra. Caramba, não. Porque não é do teu tempo. Mas era a maior rede de televisão do Brasil. Lá? Eu fui trabalhar como assistente comercial na Rede Tupi. Tá. E sabe por quê? Essa história eu nunca contei. Vou contar agora para você que não está nos ouvindo aqui. Porque a agência de publicidade recebia os contatos da TV Tupi, da TV Bandeirantes, a Bandeirantes já existia, da TV Paulista, TV Excelsior, essas já desapareceram. A TV Paulista depois virou TV Globo, e a Excelsior desapareceu, nem me lembro mais o que virou a Excelsior. E eles iam lá das rádios, os contatos, eles iam vender espaço comercial nas emissoras. Eu fiquei amigo de um contato da TV Tupi, e começamos a conversar várias vezes, ele ia lá 2, 3 vezes por semana. Eu disse, tem oportunidade lá na Tupi, porque contato ganhava bem, porque você tinha um fixo e tinha a comissão. Exatamente. Então você tinha mais a comissão. Que era uma grana dependesse. Se você vendesse bem, eu era um bom argumentador, eu falava bem. Aí eu falei, se tiver uma oportunidade lá, me avisa que eu vou. Aí meses depois, 1 mês ou 2 meses depois, ele falou, tem uma oportunidade para ser assistente de contato, topa? Falei, qual é o salário? X. Tem participação? Falou, tem, topo. Aí pedi dispensa na agência, agradeci muito, porque a agência que me deu essa oportunidade, e fui para a TV Tupi, na rua Avenida Alfonso Bovero, lá no Sumaré. O prédio está lá até hoje. Aliás, a briga foi MTV, nem sei o que é hoje lá. E ali eu trabalhava. Comecei como assistente de contato, trabalhando muito, ralando muito de assistente de contato, virei contato, de contato virei gerente, e aí comecei a ganhar dinheiro, porque o dinheiro era bom. Você tinha um salário. Mas era o que você queria? Você estava na área que você queria? Era comunicação. Era comunicação. Era aquilo que meu pai tinha feito. Tá. Né? Eu te falei, todos nós viramos publicitários. E aí foi que eu fui crescendo, pouco a pouco. Depois, aí, para não ficar uma história muito longa, aí criei o meu próprio negócio, aí disso, esse negócio cresceu, prosperou. O que era esse primeiro negócio que você criou? Não, era uma empresa de marketing. Ah, é? Para fazer promoções e eventos. Eu sempre gostei muito disso. E aí fui crescendo gradualmente, ganhando dinheiro, tornei uma pessoa bem-sucedida. Até foi aí que eu falei para Luiz Erundina, lembra do debate em 2016? Não, você é o candidato dos ricos. Eu disse, a candidata Erundina, com todo respeito, eu não sou candidato dos ricos, eu sou um candidato rico. Aí, coitadinha da Erundina ficou completamente desconcertada, porque eu resolvi depois vir para a política, o mesmo campo onde meu pai atuou, lembra? Eu te contei isso aqui. Mas foi essa a trajetória. E aí eu fui trabalhando, consegui ter um bom patrimônio e tomei a decisão, então, de vir para a política em 2015. Eu já era filiado do PSDB desde 2001. 2015, agosto de 2015, eu fui bater na porta do PSDB. Geraldo Alckmin era governador. Eu disse, governador, eu gostaria
se possível, se tiver uma chance de disputar o direito de ser o candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo. Então, mas peraí. Ele só faltou dar risada. Então, isso que eu queria entender. Por quê? Porque eu queria. E eu achava que isso era possível. Democracia é assim. Alguém tem que tomar iniciativa. Como é que você começou aqui? É uma longa história, mas aqui porque você tomou uma decisão queria fazer. Mas você E você teve que bater na porta de alguém para fazer tudo isso que você fez aqui. Exatamente, mas da onde veio essa ideia? Porque seu pai foi político e você falou, você via e falou, um dia eu quero ser político também? Ou foi acontecendo aí teve vontade? Para não fazer também uma longa história, eu gostava muito do Montoro. Foi o Montoro que convidou meu pai para ir para a política. Aí o Montoro me convidou para ajudá-lo na campanha dele em 1978. Olha como eu estou usado, né? Como eu estou rodado. Tenho 63 anos. Em 78, o Montoro era candidato ao Senado aqui. E eu fui ajudá-lo. Eu gostava dele e dos filhos dele, como gosto até hoje. Os filhos felizmente, estão quase todos. Ele, infelizmente, perdeu 2 dos filhos, mas os demais são todos aí, são muito boas pessoas. E aí eu fui ajudá-lo, em 78, para o mandato dele como senador. Ele se elegeu senador. Depois, em 1982, ele pediu minha ajuda de novo, e lá fui eu ajudar o Montoro outra vez a governador. Organizar um comitê de campanha. Era uma casinha pequenininha, a Rua Bela Sintra, 1533, aqui nos Jardins. Um sobradozinho, modesto, e dali a gente fez a campanha do Senado. E você gostava desse ambiente de política? Gostava. Depois, em 82, a campanha dele ao governo. Aí já foi uma campanha mais estruturada. O comitê era na Brigadeiro Luiz Antônio, maior, melhor, mais organizado. E eu fui um dos coordenadores de comunicação daquela campanha do Montoro. Eu, Jorge da Cunha Lima e o Mauro Montorim. Eram os 3 coordenadores da parte de comunicação e tinham mais alguns bons jornalistas, inclusive o Sardenberg. Sabe o Sardenberg? O Carlos Alberto Sardenberg, que está hoje na Globo e na Globo News. Sim. Ele era um homem de imprensa desta campanha. E tinha um outro rapaz bom, e hoje ele está meio aposentado como jornalista, Quartinho de Moraes. O Quartinho de Moraes e o Sardenberg. E ali, mais o Jorge da Cunha Lima, o Mauro Montorim, fizemos a campanha do Montoro, que se elegeu governador em 1982. Em 1984, o Montoro teve a iniciativa de fazer as Diretas Já. E quem ele convidou para organizar os eventos da Diretas Já? Eu. Caramba! E eu fui fazer... Você estava envolvido com... Sim, eu fiz o primeiro comício, organizei toda a organização, montagem de palco, estrutura, som, luz, tudo do primeiro comício das Diretas na Praça da Sé, em frente da Catedral. Grande. Dia 25 de janeiro de sabe do 1984. Aquilo mudou o Brasil. Mudou o Brasil. Tem umas fotos bem icônicas que eu lembro hoje. Pensando agora, eu lembro dessas fotos. Sabe? E a Globo News, 2 anos atrás, fez um grande documentário sobre as Diretas Já. E eu tô lá, eu apareço lá. Porque tudo começou com o comício das Diretas na Praça da Sé. Mais de 100 mil pessoas na Praça da Sé. Aquilo foi um estouro, foi um esplendor. Ninguém imaginava. 25 de janeiro. Aliás, a escolha da data, foi o Montoro, que corajosamente... Eu até falei, doutor André, mas eu chamava ele doutor André. Doutor André, 25 de janeiro, é feriado, talvez não seja menor data. Não, é 25 de janeiro, dia do aniversário de São Paulo, da cidade de São Paulo, é esse dia mesmo. Eu falei, mas onde é que a gente vai fazer isso? Ele falou, na Praça da Sé, em frente da Catedral. Por quê? Porque era o período da ditadura militar. Ele temia que pudesse haver uma reação o fato de dos estar na militares. Frente de uma igreja. Exatamente. Cara, que sacada. E o cardeal era Dom Agnello Rossi, que era uma figura exemplar aqui em São Paulo. E ele sabia que podia ter a proteção da igreja, ninguém ia invadir a igreja, ninguém ia... Imagina, na porta da igreja. Não sei se você se lembra dessa imagem da foto, era na porta da catedral. Não era 50 metros nem a 100 metros, era na porta da catedral. O palco era a extensão do alto da escadaria da Catedral da Sé. E, de fato, os militares acompanharam, mas ninguém impediu a realização do comício, o primeiro comício das Diretas. Foi um sucesso, gente até pendurado em árvore. E depois fizemos na Candelária. Você estava com quantos anos nessa época? Tinha 21 anos. Tá. Aí, na Candelária... eu quero um café. Estão me oferecendo um café? Eu também aceito um café. Eu topo. Quente de preferência, viu? Porque o Daniel é louco para servir café frio. Café frio, não. Ou morno. Sabe fazer lá? Sabe, né? Aí, ensina para ele, porque ele é meio ruinzinho nisso. Bem, aí
fizemos na Candelária, no Rio de Janeiro, fizemos na Praça da Liberdade, em Minas Gerais, em frente ao Palácio do Governo, e aí foi Porto Alegre, Recife, e o movimento das diretas já se incentivou mudou o Brasil. Mudou o Brasil. Eu convidei a Fafá de Belém para ser a voz, a cantora do hino brasileiro, que entoava o hino brasileiro. Convidei a Cristiane Torlone para ser a musa das diretas. Lembra da Cris Torlone? Claro. Está aí até hoje, uma brilhante atriz. O Montoro convidou o Osmar Santos. O Osmar era amigo do Montoro, então foi ele que convidou. Ele era a voz das diretas. Meu abraço ao Osmar. Teve aquele acidente, mas está até hoje, bem embora com o efeito do acidente, mas pintando. Mas essa é uma história verdadeira da mudança e da transformação do Brasil. E as diretas já foram aprovadas no Congresso Nacional. Agora eu tô entendendo, porque para mim pareceu meio de repente vou ser Então você tem toda uma trajetória ligada claro. Foi bom você ter perguntado para contar. Nunca contei isso. Em microfone, primeira vez que eu tô falando. Para mim era um empresário que deu na louca, falou, eu quero ser prefeito, e não é, né? Não foi tão louco assim. Tinha uma história. Mas tinha uma história. Foi audacioso. Não, eu sempre fui audacioso. Logo para prefeito, né? Eu sempre fui audacioso. E voltando ao tema de prefeito... Não, mas aí acaba aí ou tem... Depois você ainda continuou envolvido com política pelos bastidores? Aí teve a eleição... Não, aí eu fiz um exercício na política. 2 exercícios, aliás. Mário Covas foi indicado prefeito da capital de São Paulo, antes de ser governador. E eu fui trabalhar com o Mário Covas, como secretário de turismo. Eu tinha 22 anos, fui secretário de turismo em São Paulo, do Mário Covas. Aliás, outra figura exemplar. Avô do Bruno, meu amigo, que infelizmente nós perdemos, ex-prefeito de São Paulo, que nós perdemos recentemente, há menos de 2 meses, ou há 2 meses perdemos o Bruno. E aí eu fui secretário do Mário Covas. Daí eu fui convidado, fizemos a campanha das diretas. Quem era o candidato das diretas? Tancredo Neves. O Montoro foi generoso, ele podia ter sido dito, não, eu quero ser o candidato. Ele falou, não, o doutor Tancredo tem mais chance do que eu. Ele então indicou o doutor Tancredo Neves, então governador de Minas Gerais, foi eleito presidente do Brasil, mas não tomou posse. Que tragédia, né? Porque morreu. Lembra-se? Diverticulite. Exatamente. Essa é uma história que você lembra, algumas pessoas lembram por referência. Muito criança, e outros, como eu vivi de perto aquilo.